Só para começar aqui para vocês entenderem, para quem não sabe, faltando 29 minutos para o fim do prazo do julgamento que reconheceu, é isso mesmo, 29 minutos faltando para o fim do prazo do julgamento que reconheceu a revisão da vida toda, no Instituto Nacional do Seguro Social, o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, que já havia votado contra a constitucionalidade da revisão dos benefícios, pediu destaque do processo, ou seja, a decisão virtual do STF terá que ser debatida presencialmente pelos ministros da Corte, o que pode representar um revés para os segurados. Até então, tá? Até então. E a situação mudou daqui para frente. Mas eu queria só ressaltar para vocês como foi sacanagem, faltando 29 minutos, né, do recurso, ele foi lá e entrou para travar, já estava ganho. Mas lá, e o que aconteceu agora, Fernando? O que está acontecendo agora? O ano está acabando e nada dos ministros do STF se posicionarem sobre a revisão da vida toda. Na verdade, em 25 de fevereiro deste ano, a Corte julgou por maioria que os aposentados têm direito à revisão previdenciária, a revisão da vida toda. Mas o desfecho do caso restou prejudicado com o pedido de destaque de Nunes Marques, aquele que eu falei que faltava 29 minutos. De lá para cá, aguarda-se a tão sonhada decisão da final, né? Decisão final da revisão da vida toda, considerando que o recesso forense inicia a partir de 19 de dezembro, faltam cerca de 2 meses e meio para o Supremo ratificar ou não a decisão dada anteriormente em favor dos aposentados. Até antes de o Supremo bater o martelo final, ele precisa dirimir algumas questões de ordem prática em função do rumo que o caso tomou. Vou te explicar. O pedido de destaque de Nunes Marques, realizado após a divulgação dos 11 votos emitidos pelo julgamento virtual, gerou um imbróglio no caso. Imbróglio jurídico, pura burocracia. Houve a necessidade de o presidente do STF organizar um novo ajuste no regimento interno para saber se pedido de destaque, cujo fim fosse refazer novo julgamento presencial, poderia ser feito mesmo com um assunto já resolvido, como era o caso, por todos os ministros, ainda que com voto de ministro recém-aposentado. Esse era o imbróglio. A chegada do ministro André Mendonça trouxe a esperança, ao menos para o governo, né, que não quer pagar, ao que se imagina de que a votação, caso realizada novamente, tivesse a maioria em favor do INSS e viraria o jogo, pois o novato e ex-advogado-geral da União, cuja tarefa é defender o INSS, tem, digamos, inclinações na área previdenciária em favor do Instituto, e a opinião dele poderia contrariar a solução do primeiro julgamento, que a maioria do Supremo beneficiou os aposentados. Então, veja só, já tinha sido definido que voto do aposentado valeria, não tem que mexer mais nisso. Mas enfim, a parte burocrática atrapalha demais, né? E a questão também de não liberar por conta da grana que vai liberar para os beneficiários, aquela questão política para segurar o orçamento. Mas vamos lá. Com o ajuste feito no regimento, foi feito, respeitando o voto do ministro aposentado, ou seja, valeu o voto do ministro aposentado, ele deve ser mantido, mesmo em um eventual julgamento futuro. Por incrível que pareça, o assunto ainda carece de posicionamento final dos ministros. A ansiedade dos aposentados com esse novo julgamento esbarra na pauta assoberbada do Supremo Tribunal Federal e a proximidade final do ano de 2022. Não é fácil nem rápido reunir os ministros. Mesmo em casos que aparentemente as coisas são simples, e esse caso está simples, está definido, já foi discutido, já foi cravado que não tem o voto do ministro, aposentado vai contar, então não tem o que fazer, mas mesmo assim tem todo esse imbróglio, eles têm que se reunir agora presencialmente a pedido de Nunes Marques. Como já foram proferidos os 11 votos, em tese o pedido de destaque seria impertinente, ele é totalmente impertinente, e principalmente a pretensão de ter novo julgamento do assunto já resolvido, não vai ter. Mas tudo isso ainda precisa ser debatido com a nova composição da corte, ou seja, os ministros que entraram. É um absurdo o seu direito reconhecido e está
apenas nesse imbróglio aí jurídico, pura burocracia. Precisa marcar reunião com todos presenciais para a gente poder fechar isso. É tipo isso. Infelizmente, o Supremo não divulga uma data prévia ou sinaliza quando ocorrerá o julgamento do caso. A questão está amadurecidíssima, está quase caindo do pé. E a finalização do processo poderia ocorrer de forma muito rápida, já que seria retomada a discussão, inclusive totalmente apaziguada, ou seja, o direito já foi reconhecido para os segurados do INSS. O novo relator do caso, André Mendonça, que entrou aí para travar, até o momento não marcou nenhuma agenda ou pauta de julgamento. Aliás, vai aí uma dica para encher o e-mail de André Mendonça pedindo aí que ele paute isso logo, pessoal. Só entrar no site do STF, pegar lá André Mendonça que vocês vão... Eu vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o e-mail do André Mendonça. Encher o e-mail dele, sugiro, de pedidos para que ele paute a revisão da vida toda que está decidida já. Essa ausência de definição quanto ao encerramento de debates iniciados termina deixando uma incógnita ao aposentado se o assunto será finalizado esse ano ou só se no ano que vem. Tempo tem de sobra, porque em um dia resolve isso. Então daria para resolver em 2022. De sensato, diante dessas indefinições, recomenda-se que o aposentado tome medidas para não ser prejudicado com a influência do prazo decadencial. Isso é, perder a chance de discutir o assunto em razão de ter extrapolado o limite de 10 anos. Então, antes de completar esse marco, pessoal, o aposentado pode buscar a revisão da vida toda. Vai lá, procure um advogado, entre com o pedido da revisão da vida toda, se você julga que tem direito, tá? O advogado vai fazer as contas para você, você tem direito? Entra com o pedido. Fazendo isso, embora o assunto esteja com tal indefinição, pelo menos o aposentado não perderá o prazo para discuti-lo, principalmente aqueles que estão perto de completar os 10 anos da concessão do benefício. Então não fique esperando essa decisão aí do Supremo sair para poder você entrar, não. A decisão tá ganha praticamente, vai sair, o governo só tá enrolando aí, é medida política mesmo, para não pagar agora questões orçamentárias, mas não perca o seu tempo, essa é a grande dica. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Essa é a real situação. Eles se reunirem, Mendonça Filho chegar e marcar a reunião e definirem e publicarem isso, porque já está decidido, já está ganho. Certo, pessoal? Gostaram do vídeo? Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você ou nos próprios comentários ou em forma de vídeo, tá bom? Eu agradeço muito sua audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.